Olá, alunos, tudo bem com vocês? E fizeram todas as atividades com cuidado, com capricho? Então, hoje nós vamos mais de aula de língua portuguesa. Então, organiza o cantinho de vocês, pega o lápis e a borracha e vamos lá junto com a professora, correto? Então, abre lá em língua portuguesa na página 43. Então, aqui na página 43, nós vamos comparar o poema ao conto, dois textinhos que nós já estudamos, né? Então, texto 1, A Invenção do Amigo. Lembra do textinho? Como que nós chamamos texto como esse? Poema. Por que que ele é um poema? Quais são as características de um poema? É escrito em versos, estrofes, tem rimas e não ocupa a linha inteira da folha, né? Por isso que ele é escrito em versos, vai só até a metade da linha, ou até menos, correto? E o texto 2? Ele é um conto. Qual a característica principal? Uma narrativa curta, porque tem começo, meio e fim, né? Tem parágrafos, tem personagens, tem falas de personagens, tem narrador, correto? Então vamos lá. Agora nós vamos responder algumas questões sobre esses dois textinhos. Letra A. Qual dos textos ocupa toda a linha? Está organizado em parágrafos, ou seja, está escrito em prosa, né? O que é prosa, professora? Prosa é o texto que ocupa a linha inteira da folha, vai até o final da linha. Então, qual que é esse? É o conto. Ele é um texto em prosa. Ele é organizado em parágrafos. Lembra que nós contamos os parágrafos, né? E escrito em prosa. E ocupa a linha inteira. Então, é o segundo texto, né? Que é o conto, certo? Letra B. Complete a frase. O primeiro texto não é escrito em prosa, mas em versos, né? Que é o primeiro texto. É um poema, poema escrito em versos e estrofes. Então, é versos, correto? Número 2. Um dos textos apresenta a rima como uma de suas características. Que texto é esse? Qual texto tem rimas? O poema, então, é o texto 1. O primeiro, escrevi errado de novo, professora? Primeiro texto, que é o poema, tá? Que é escrito em, e tem rimas, né? Um dos textos apresenta personagem narrador. Qual que é? É o conto. O conto é o texto 2. Então, o segundo texto. Qual que é? O conto, né? Correto? Então, lembrou bem as características de um poema e de um conto? Tendo dúvida, volta lá na aula. Tem o poema que coloquei para vocês lá, a musiquinha do poeminha. Tem o significado do conto lá no comecinho da aula. Então, assistam lá quando tiver dúvida, tá? Agora aqui nós vamos estudar ortografia. Sílabas GG. Ué, professora, não é igual? Não, né? Tem os sons iguais. GG. Por que que tem sons iguais, né? Porque quando junta com E e I, a letra G vai ter som de GG. E o J também vai ter som de GG. Tem então sons iguais. Mas, professora, como eu vou saber escrever essas palavrinhas com G, que é do G, com G, e G de J? Ah, aí que está a dúvida, né? Então, vocês têm que ler bastante, né? Memorizar essas palavrinhas quando é com G, quando é com G, porque não tem uma regra específica para isso, correto? Então, nós vamos estudar algumas dicas de como não esquecer quando é com G, quando é com J. Então, vamos lá? Número 1. Leia as palavras e, em seguida, ligue aquelas cuja primeira sílaba tem som idêntico. O que é som idêntico? Sons
iguais. Então, vamos lá. Girassol, jeito, gerânio, ginga. Quais têm sons parecidos, idênticos? Girassol e ginga, porque os dois estão com gi. Então, é gi e aqui gi. E o outro é gerânio e jeito, ó, com G e com G, com sons iguais, né? Sons idênticos, né? Então, vamos lá para a próxima. Número 2. Leia a dupla de palavras em cada quadro. Gato, janela. E aí? Mágico, jipe. Geleia, jeito. Gol, joia. Gustavo, juiz. Letra A. Circule as duplas de palavras em que as letras G e J têm sons diferentes. Então, vamos lá. Gato, janela. Tem sons iguais? Não, né? Gato é som da letra G. Ga, go, gu. Janela é som da letra J. Já, jo, ju. Então, esse eu vou circular porque tem sons diferentes. Mágico, jipe. Tem sons iguais, ó. Gi e gi. Mágico e jipe. Então, esse eu não vou circular. Geleia e jeito. Sons iguais, ó. Geleia, jeito. Gol, joia. Tem sons diferentes. Gol, ga, ga, go, gu. Joia, já, jo, ju. Então, esse aqui tem sons diferentes. Gustavo, juiz. Também tem sons diferentes. Gu, ga, go, gu. Ju, já, je, já, jo, ju. Certo? Então, letra A. Circule as duplas de palavras, circulamos. Agora, letra B. Copie as duplas de palavras em que as letras G e J têm o mesmo som. Então, aqui agora você vai copiar as duplas que têm o mesmo som. Sons idênticos, qual que é? Mágico e jipe. É uma dupla. Qual que é a outra dupla? Geleia e jeito. É outra dupla. Então, essas duplas têm sons idênticos, né? Tem os mesmos sons. Então, vamos lá para o próximo. Concluímos. Qual que é a conclusão disso que nós fizemos aqui? Circulamos e escrevemos. Antes da vogal E e I, a letra G tem o mesmo som da letra J. Se eu for grafar com G, G, G. Com J, G, G. Então, a letra J e o G tem o mesmo som. Agora, se eu for grafar, tiver a vogal A, O, U, no caso de gol, Gustavo, no caso da janela, lá em cima, né, ó, gato. Quando é com A, O, U, elas vão ter sons diferentes, a letra G e a J. Aqui, ó, gato, go, gu. Já, jo, ju. Então, aqui tem sons diferentes, certo? Desafio. Agora, resolva as charadas. Dica. A letra inicial das palavras que respondem às charadas deverá ser G ou J. Então, vamos lá? Letra A. Está dentro do ovo e não é clara. O que é? É a? Pensa aí. Gema. A gema está dentro do ovo, né? Aquela amarelinha. Então, é com G ou com J? É com G. Gema. Um alimento verdinho e amargo. Tenho certeza que tem muita gente que não gosta desse alimento. Eu amo. É o jiló. Jiló, com J. Homem muito grande. É um gigante. É com G ou com J? É com G. Né? Cobra, grande cobra não venenosa. É o quê? Uma jiboia, que é com J. Animal com pescoço enorme. É a girafa, que é com G, né? Sinônimo de pessoa. Sinônimos são para palavras idênticas
parecidas, iguais, com o mesmo sentido. Então, pessoas, se eu for colocar numa frase, eu posso trocar pela palavra gente, com G. Então, aqui, o que vocês perceberam? Algumas palavras é com G, algumas palavras com J. Essas palavras grafadas com G e com J, o que eu falei para vocês já? Que a gente tem que ler várias vezes, que a gente tem que memorizar, que não existe uma regra específica para essas palavras, correto? Então, quanto mais eu fizer a leitura, eu vou aprender. Quanto mais eu praticar, eu vou aprender, certo? E memorizar. 3. Escreva no quadro as palavras da atividade 3, separando-os em 2 grupos. Então, essas palavras que nós escrevemos aqui em cima, você vai dividir aqui. Com G, colocar aqui. Com G, J, aqui. Por exemplo, gente, vai ser aqui. Jiboia, vai ser aqui, tá? Então, façam isso aí. Agora, vocês vão fazer sozinhos, isso aí que é facinho, né? Se alguém pedisse a você que escrevesse uma dessas palavras, sem dizer com que letra é escrita, você teria dificuldade? Às vezes tem palavrinha que às vezes até eu tenho dificuldade, né, de escrever. Aí onde que nós vamos ver? Lá no dicionário, né? Será que é com J? Será que é com G? Né? A gente procura lá e vê as palavrinhas. Então, eu tenho certeza que também vocês vão ter dificuldade. Então, sim. Sim, então vamos lá escrever aí. Por que que nós vamos ter dificuldade? Porque as sílabas G, E e com J, quando escreve com G ou com J, né? Tem o mesmo som. Assim como G, né? Com G e G com J. Certo? Então, por que vocês vão ter dificuldade? Porque elas têm o mesmo som. Então, sim, porque as sílabas G e G, quando é G e J, tem o mesmo som, assim como G e G tem o mesmo som também. Tudo certo? Em qual dos grupos existem mais palavras? Aí depois que você escrever aqui, você vai colocar, existem mais palavras nos grupos. Será que é com G ou com G de G ou com G de J? Aí vocês vão escrever aí, correto? Próximo. Letra número 4. Quando você tiver dúvidas sobre a grafia de uma palavra, tente se lembrar de outra com sentido semelhante. Isto é, que seja da mesma família de palavras. Observe o exemplo. Gemer, gemedeira, gemido. Faz parte da mesma família, então todas aqui são grafadas com a letra G, certo? Agora escreva palavras da mesma família dos termos a seguir. Gelo. Vamos lá. Geladeira, vírgula. Geleira, vírgula. Congelador. Fazem parte da mesma família. Agora aqui você pode acrescentar mais algumas. Pesquisa aí e acrescentar mais algumas, correto? Projetor. Projeção. Projetar. O que mais? Aí vocês lembram mais algumas palavrinhas e colocam aí, correto? Projeção, projetar. E outra palavrinha, projetor também, vamos lá colocar, projetor, tá? Aí vocês colocam mais algumas. Então, fazem parte da mesma família. Então, aqui é todas com G, aqui são todas com J, certo? Número 5. Observe agora como são escritas palavras da família a seguir. Viagem, viajar, viajante. Letra A. As palavras viajar e viajante podem ser escritas com G, como em viagem? Por que, professora? Elas fazem parte da mesma família. Por que não são todas com G?
Vamos escrever a palavra viajar com G. Vai lá, escreva aí junto comigo. Leia aí para mim. Viagar. Então, por isso que não pode. Porque a letra G aqui, viagar, viagante, vai ter som de gagogu. A letra G, lembra? Quando junta com A ou U, tem som de gagogu. Então, por isso que é com J essas duas. Então, não vai acompanhar a família de viagem aqui, correto? Então, escrevam aí. Não, porque o grupo G não representa o mesmo som já. Então, ó, não, porque o grupo G, lembra que eu falei que tem som de gagogu, quando junta com A ou U, não representa o mesmo som de já, que é já, jo, ju, certo? Letra B. Agora escreva palavras da família de relógio. Então, aqui vai ser a mesma coisa de viagem, viajar, viajante. Então, relógio, da mesma família, pode ser relojoaria, relojoeiro, né? Pode ser relojoaria e relojoeiro. Por que não pode ser com G, né? Porque fica relogoaria, relogoeiro. Quando junta com o A ou U, a letra G tem som de ga, go, gu, tá? Então, é o mesmo caso de viagem. Essa família não vão ser todas com G, né? O que você observou na grafia dessas palavras? Então, vamos lá concluir. Essas palavras são grafadas com J. Essas palavras são grafadas com J. Elas não podem ser grafadas com G, né? Essas palavras são grafadas com J e elas não podem ser grafadas com G, porque o G seguido, que no caso aí foi o O, né? Que no caso aí foi o O de relógio, né? Relojoeiro, relojoaria, né? Apresenta um som diferente do representado por Jô. Então, como que ficou aqui? Essas palavras são grafadas com J. Elas não podem ser grafadas com G. Porque o G seguido do O apresenta um som diferente do representado por Jô, que é som de ga, go, gu, certo? Agora aqui, palavras que não podemos mais errar. Com lápis colorido, escreva no quadro as palavras que não vamos mais errar, conforme for combinado. Então, vamos escrever aqui as palavras que a gente não podemos mais errar, que nós não vamos mais errar, vocês no caso, né? Então, vamos lá? Cada uma fazer de uma cor. Escreve relógio, relojoeiro, relojoaria. O que mais podemos escrever? Viajar, viagem, viajante. Essas palavrinhas que não podemos errar, né? Geladeira, gema e várias outras que a gente tem que ler bastante, memorizar para nunca mais errar, certo? Então, a atividade na apostila por hoje é só. Tá? Até a próxima aula. Agora, vou deixar para vocês um vídeo muito legal, relembrando o uso do GG com G, GG com J, tá? Então, até a próxima aula. Um beijão e fique... Palavras com G, 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 G. Observe as sílabas abaixo. G, G.
G, G com J. Vimos que as sílabas são escritas com letras diferentes, porém ambas possuem o mesmo som. Quando devemos empregar o G ou J? Não há uma regra específica para cada caso. Porém, tem algumas dicas que podem ser aplicadas para facilitar a identificação da escrita com G ou J. A letra G só representa o som de J quando empregada antes das vogais E e I. Gibi, gesso. Use a letra G quando os substantivos terminarem em agem, igem ou ugem, como em vagem, vertigem, penugem. O G também é usado quando as palavras terminam em ágio, égio, ógio ou úgio, como em colégio, relógio e refúgio. Usamos a letra J quando as palavras forem derivadas de outras palavras que terminam com já. Laranjeira, de laranja. Lojista, de loja. Lembre-se, não há regras específicas para o uso ou G ou J. Dica: você pode memorizar as palavras. Quanto mais palavras você memorizar, menos chances de errar. Bons estudos!